Agora, precisamos falar sobre o outro jogo da Libertadores, que é o jogo do Flamengo, né, Felipe? Nossa, cara. E esse eu assisti. Esse eu assisti. Primeiro que o Flamengo entra, muito dizendo que o Flamengo entrou de salto alto, tudo mais. Porque o Flamengo entra sem Gerson, sem Pulgar. O Pedro foi o primeiro jogo dele no banco, então não vou dizer que era não era o caso. Mas sem Gerson, sem Pulgar e sem... Foi o Arrascaeta que foi pro banco? Agora eu não me lembro. Lembrem Não, aí. o Arrascaeta jogou. Então foi um outro jogador importante que foi pro banco aí. Luiz Araújo? Não, Luiz Araújo também, mas o Luiz Araújo não é titular, né? Ele é reserva. Eu não me lembro agora. Gerson, Luiz Araújo e Wesley. O Wesley, Gerson, Entrou o o Varela. Pulgar também foi pro banco. Pulgar. Então entrou Gerson, Wesley e Pulgar, que são 3 titulares absolutos no banco. Entrou com Eric Araújo. Exatamente. E assim, cara, muita gente interpretou isso como um certo menosprezo do Felipe Luiz pro adversário. Eu não gosto de entrar muito nesse lugar, porque quando você escolhe os titulares de um jogo, você está pensando muito mais além do jogo, você está pensando numa temporada. Eu acho que tem jogos e jogos, e às vezes você faz a conta errada, tipo, esse jogo aqui é pra eu tirar alguns caras, perder esse jogo aqui não. Eu acho que a conta foi errada, o próprio Felipe Luiz admitiu isso na coletiva. Mas independentemente de quem jogou, quem não jogou, Felipe, porque no segundo tempo lá estavam todos. Cara, é um time que carece que ontem careceu de ideias, que ontem pareceu muito moroso, e que me mostrou uma coisa muito nítida. Seria um cometimento de uma loucura absurda ter chamado esse cara para a seleção brasileira. Ele vai ser um ótimo treinador. Eu vejo coisas ali, taticamente, que me chamam bastante atenção. Como ele trabalha muito bem as viradas a partir de puxar um meio de campo por uma linha de 3 atrás e ocupar muitas vezes as laterais do campo e trabalhar com bola longa e fazer triangulações e que ao mesmo tempo são muito verticais, de fora para dentro, povoando bastante a área. Com o Pedro, esse time vai ser muito forte nesse cruzamento para a área. O Pedro é um excelente pivô, numa pequena jogada ali ele já deu um passe pro Luiz Araújo diferente. Mas, cara, assim, é um jogo que ainda carece de muita evolução, principalmente defensiva. O Flamengo sofreu um monte de contra-ataques. O Flamengo só parava os contra-ataques do adversário com faltas. Teve muita gente que tomou cartão amarelo. E o Flamengo, eu achei que faltou um senso de urgência também, sabe? Os jogadores pareciam que ia ganhar o jogo na hora que quisessem ganhar. E, cara, e a sinergia do estádio, que, mano, você tá falando da torcida do Palmeiras, pelo que eu vi na televisão, essa torcida do Flamengo aí que vai para os Jogos da Libertadores, meu amigo do céu. Que torcidinha. Não assusta ninguém, né? Não tem nada a ver com o Flamengo, cara. Nada a ver com o Flamengo, com a instituição. Enfim, e aí vira isso aí. E aí é o pilhado, xingando, falando que o Felipe Luiz fez sacanagem com a torcida do Flamengo. É a espetacularização, né? É a espetacularização da derrota. Espetacularização da derrota, pra querer aparecer e falar com... né? Beleza. Mas a questão é a seguinte, cara. A questão é que me mostra que o Flamengo não é esse bicho-papão que todo mundo tava pensando. Que o Flamengo vai ter dificuldades no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. E o Felipe Luiz vai ter muito trabalho para transformar um time que é muito promissor num time que marque história, que seja campeão. Qual que é a sua avaliação? Cara, eu vou nessa linha também. Acho que o Flamengo não é esse bicho-papão todo também, embora ache que tem um dos elencos mais equilibrados do país, assim. E outra, tem o melhor centroavante do Brasil, né? Acho que isso faz muita diferença num futebol... Mas tá 7 meses sem jogar, né? Vamos ver. Tá 7 meses sem jogar, vamos ver como ele vai voltar e tal. Ontem a pequena amostra que tivemos de Pedro Queixada em campo foi interessante, assim. Eu lembro de uma jogada, um cruzamento da esquerda, que ele tá de costas pra marcação e ele consegue... Cara, a bola vem um tijolo, assim. Ele consegue dominar e já ajeitar pro Luiz Araújo e entrar batendo, assim. Ele tem muito recurso, cara. Ele tem muito recurso. É um falso lento. Parece que é lento, pesadão. O cara ganha todas no alto, é bom no pivô. Tem o faro de gol. Acho que o Pedro muda o patamar desse Flamengo aí.
Que assim, o Arrascaeta não é o mesmo de 2019, obviamente. É um jogador que você vê que fisicamente ele ainda parece que não tá na melhor forma dele. O De La Cruz chegou com uma baita de uma pompa, se lesionou muito, teve muitos problemas físicos. Ainda não estreou no Flamengo, ontem fez o gol de falta e tal. Achei muito com a colaboração do goleiro Aguerre, mas fez o gol. Mas assim, não é o De La Cruz do River Plate ainda também. Esse Eric Pulgar não consegue se firmar no meio de campo. Ora joga, ora vai pro banco. O Plata, enfim, vamos ver se nessa temporada justifica. Ano passado fez o gol do título da Copa do Brasil. É assim, cara. Acho que o Felipe Luiz, ele tá buscando alternativas ainda, né? Acho que é muito cedo, cara, pra gente também Não, achar mas que... é muito cedo pra. Mas aí que tá. Mas é muito cedo pra cogitar esse cara pra seleção também. Ah, com certeza. Entendeu? Com certeza. Porra. É que ele treina o Flamengo, né, cara? É que ele treina o Flamengo. Se ele treinasse o Grêmio e tivesse e tivesse os mesmos Olha números o Roger. teve Quem no que fala do Flamengo. Roger? Pra mim, o trabalho do Roger é melhor. O lugar onde você está, às vezes, diz mais sobre a qualidade que você tem. É isso, assim. Se o Felipe Luiz estivesse no Grêmio e tivesse ganhado Copa do Brasil, tivesse um elenco legal e tal, e tivesse fazendo o mesmo trabalho, eu duvido que a grande mídia, que os analistas iriam olhar pra ele com os olhos que olham porque ele tá no Flamengo, cara. É isso, o Flamengo é uma coqueluche, o Flamengo é é uma puta vitrine, assim. Pro bem e pro mal. Bom Pro bem e dizer. pro mal, exatamente. Ele te eleva aos céus e te joga pro inferno, tá ligado? Então acho que a gente tem que ter calma na análise. O elenco é muito bom. Eu acho talvez o elenco mais equilibrado do país, assim. E tem um camisa 9 que é um diferencial que outras equipes não têm da qualidade do Pedro. Então ainda acho o Flamengo um dos favoritos da Libertadores. Ainda acho o Flamengo um dos favoritos ao Brasileiro. Ainda acho o Flamengo um dos favoritos da Copa do Brasil. Mas o time ainda não está 100% ajustado. Ainda tem algumas carências ali táticas e de movimentação, de sincronia de time mesmo, que ontem o Central Córdoba soube usar perfeitamente, sobretudo essa transição. Os dois zagueiros do Flamengo, isso eu acho que é uma herança de Jorge Jesus, não? Não sei se você concorda. Empurrar o adversário com essa linha muito alta de defesa, assim, do Léo Pereira e do Léo Ortiz jogando praticamente como os dois volantes ali do time. E o time todo empurrando o adversário para trás, e aí você perde essa bola com um meio de campo que não conseguia criar muito, e o time argentino saindo em velocidade no contra-ataque, pegando a defesa do Flamengo de calças curtas. Isso aconteceu muito. No segundo tempo eles tiveram chance de fazer o terceiro e pecaram na finalização. Assim, o Flamengo deu muita chance pro Central Córdoba e não perdeu demais porque os caras vacilaram, assim. Ó, Então, as falas aqui do Felipe, tá? Vamos colocar. A escolha dos jogadores que foram a campo foi porque eu acredito que eram os melhores para vencer a partida. Era um time muito sólido para vencer. Também havia um plano de jogo para enfrentar esse adversário. Claro que o Eric vem de uma sequência de intensidade muito alta. A intenção era quebrar essa sequência. O Gerson vem de uma lesão também, assim como o Wesley. O Varela vinha de uma ótima partida na Venezuela e acreditava que pela transição do adversário era a melhor escolha. Eu vou ser cobrado pelas minhas decisões e a responsabilidade é unicamente minha. Tomo as decisões com base no que eu sinto que é o melhor para a equipe. Futebol acontece isso, nem sempre a gente ganha e vão sempre falar dos jogadores que não estavam. Não é priorizar, a gente quer sempre ganhar. Se eu tivesse poupado 11 jogadores como fiz ano passado e ganhado, ninguém teria falado nada. Virão as críticas pelas escolhas que eu tomei e críticas justas. E ele é um cara bastante sóbrio, né, cara? Isso que me anima, assim, porque é um cara muito, muito sóbrio pra falar. É claro, eu acho que ele não passou ainda por uma crise. Quero ver como que vai ser esse cara na crise, porque o Abel era muito sóbrio até enfrentar a primeira crise, né? Então, a gente não sabe. Quero ver como que vai ser, porque vai vir. Em algum momento, uma crisezinha vai pintar. Quero ver como que ele vai lidar. Mas as palavras dele aqui com relação a esse jogo e assumir a responsabilidade, explicar por que fez essas escolhas,
falar de futebol, tudo isso me faz continuar olhando com muito, muito carinho pra esse trabalho do Felipe. E acho que, cara, se o Flamengo tiver paciência, que é uma coisa que não combina com esse clube, eu acho que vai colher bons resultados. Os bons resultados podem nem ser que sejam esse ano, cara. Pode ser que sejam pro ano que vem. É um treinador jovem. O Flamengo tem que ter uma sequência, tem que acreditar finalmente num trabalho. Não é assim, não ganhou nada esse ano, tchau. Porque aqui a gente não pode ficar sem ganhar nunca. Não, mano. Tem que apostar no trabalho. E não tá dando certo. Tem que apostar mais tempo em alguém, sabe? Eu acho que é isso. Concordo, cara. Concordo. O Felipe Luiz, ele é muito promissor, cara. Você vê pelas ideias dele em campo. O jeito dele gerir o grupo. Ontem acabou o jogo assim, cara. Quantos jogos eu já vi de times que perdem em casa pra times considerados menores e tal. E o técnico tá com aquela cara amarrada. Cara, perdeu ontem, acabou o jogo. Ele pro elenco, vamos, tá tudo bem, vambora. Próximo. Isso é uma mentalidade muito da Europa também, cara. Sim. De tipo, não morreu ninguém. Eu sei que a torcida do Flamengo tá puta, eu estaria puto se fosse meu time também. Não sei se podemos chamar de vexame. Não sei. Mas assim, cara, é o que eu disse agora. O Flamengo tem totais chances de ser campeão da Libertadores, de ser campeão brasileiro. E outro, o Felipe Luiz tem o time na mão também, cara. Você vê assim que ele, pelas substituições, pelas escolhas, pelo jeito do Flamengo jogar, eu acho que precisa de algumas melhoras ali. Melhorias na sincronia do jogo, assim. Você vê que o jogador que tá com a bola, às vezes, não tem tanta opção. Isso é o que eu falei do Rogério. Tem 2, 3 opções de passes ali e tal. Acho que o Flamengo, eu não sinto muito isso ainda. Acho que é um jogo muito de toque lento, tal. Em vez de buscar um jogo mais rápido, um jogo mais de aproximação. Acho que isso é com o tempo, cara. Ele tá há quanto tempo no cargo aí? Não tem nem um ano no cargo. Pois é.